Sejam bem-vindos. Eu gosto demais dessa música hoje. Vou comentar um pouquinho sobre essa música aqui, que é a Estrada, né, de Cidade Negra. Não sei se vocês já ouviram, se vocês gostam. Enfim, não precisa gostar de Cidade Negra, mas a letra fala que o caminho não é fácil, né? Você não sabe o quanto eu percorri para chegar até aqui. E se alguém algum dia falou que ser fisioterapeuta seria um caminho fácil, tentaram te enganar. E se você acreditou, te enganaram. Porque não é simples, não é fácil. Mas é possível. Mas é totalmente possível. E essa é a mensagem que, apesar do conteúdo técnico que a gente vai falar aqui, mas eu acho que vale a pena falar sobre isso, até porque faz parte do nosso tema, que é canelite. Aliás, deixa eu digitar aqui. Canelite, que é o nome vulgar, né? Que o nome certo é Síndrome do Compartimento Medial da Tíbia. Vamos ver se cabe aqui. Esse é o nome técnico. Aí. Canelite, síndrome do compartimento medial da tíbia. Muito bom, muito bom. Então, beleza, você que está entrando agora, seja bem-vindo. 9 horas em ponto, vamos começar o nosso conteúdo. Seja bem-vinda, Raíssa, Eduardo. Muito bom. A pergunta que eu faço para você nesse momento é possível mudar mesmo com tantas dificuldades? O que você acha? Coloca aí no comentário. Sim ou não? Coloca S ou N. O que você acha? É possível mudar mesmo com tantas dificuldades? Fala para mim. S ou N? Sim ou não? Vamos lá, um pouco mais de interação aí vocês comigo. Gustavo, sim. IRPC. Eduardo, sim. Léo, sim. Que bom, né, que vocês acreditam nisso, porque eu também acredito. Agora, como? A pergunta é como mudar, né? O que eu tenho que fazer para mudar? O que é necessário fazer? Essa é a pergunta, porque mudar é possível. Mesmo que você não queira mudar, é possível fazer alguém mudar. Então eu quero trazer uma reflexão aqui nesses primeiros minutos que tem a ver com a nossa live, tá? Totalmente. Que é para as mudanças, para que as mudanças sejam reais e profundas, é necessário fazer força. Por isso que eu trouxe essa música, A Estrada aí do Cidade Negra. E se associar à dor ou ao prazer. Nós só conseguimos fazer mudanças reais e profundas se nós conseguirmos mostrar para o nosso cérebro a dor ou o prazer. E por que é difícil, é tão difícil uma mudança assim? Porque é o seguinte, o cenário de dor associado no passado, né, a pessoa que já teve alguma dor, ela pode estar ainda no presente. E isso faz o cérebro sentir a dor no presente. Olha só que interessante. E essa dor faz esse indivíduo sentir medo do que ele pode sentir no futuro, ou seja, ele vai ter medo de sentir dor no futuro. E por que eu estou te contando isso? Porque isso acontece com os atletas. Porque isso acontece com quem gosta de correr, com quem sente canelite, com quem sente a síndrome, as consequências da síndrome do compartimento medial da tíbia, que é o tema da nossa aula de hoje. Lembrando que hoje é a nossa terceira aula do aquecimento pré-imersão, que irá acontecer no dia 25 a 30 de junho. Ou seja, todos os dias até quarta-feira, a nossa primeira aula acho que é quinta, todos os dias eu estarei aqui no Instagram trazendo conteúdos de aquecimento para que você já
e aquecendo mesmo. É por isso que eu coloquei esse nome de aquecimento. Porque lá vai ser o exercício, lá vai ser a prática. E tá muito legal. Cara, hoje, inclusive, eu estava montando as aulas, revisando as aulas, né, que já estão montadas, e alterando algumas coisas, e tá muito legal, tá muito bacana. Eu vou trazer uns conceitos bacanas, interessantes da biomecânica e, sobretudo, 7 técnicas avançadas no tratamento de quadril. Quadril mesmo, coxa femoral. Vai ser muito legal. A dinâmica vai ser assim. As pessoas estavam me perguntando ontem no direct, como é que vai ser isso aí, Vinícius? A gente vai ter uma aula. A gente tem 3 aulas ao vivo, que vai ser no dia 25. Eu esqueci as datas agora. Depois a gente vai ter uma no meio e uma no dia 30. E aí, todos os dias vai ter uma liberação de um episódio, né? E cada dia vai ter a liberação de 1 ou 2 técnicas práticas, que são aulas gravadas, que vai chegar no teu e-mail que você cadastrou lá na inscrição do curso. Isso é muito legal. E as aulas ao vivo, a gente vai ter... A Carolina está perguntando, Carolina, eu não me lembro agora. Eu acho que na quinta-feira, dia 25, né? Eu acho que é quinta, às 21 horas pelo YouTube, tá? Pelo YouTube. Eu vou divulgar aqui, certamente vocês também que fizeram a inscrição vão receber, e quem está lá no grupo do Telegram eu também vou alimentar lá, tá bom? Agora, é necessário fugir do passado e mudar, ou simplesmente você pode fugir para o futuro, que é um lugar totalmente incerto. A pergunta que eu faço e que você tem que fazer para o teu cliente é o seguinte: e aí, qual decisão que você toma? Você quer realmente mudar? Eu estou aqui para te ajudar a mudar. Ou você vai continuar correndo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas que vocês estavam fazendo e querendo melhorar dessa canelite? Eu estou aqui para te ajudar com uma coisa: o teu sonho. O sonho nunca para, ele continua. E correr, gente, é um sonho. Chegar é uma vitória. É um detalhe. É filosófico, mas é importante que você passe essa segurança para o teu paciente. Para que nós passamos, né? Eu me incluo nisso. Faz sentido o que eu estou dizendo? E ele te procura não porque ele quer melhorar uma dor, não porque ele quer parar de ter uma dor, mas porque ele quer viver um momento de prazer na vida dele, viver o sonho dele de voltar a correr. E a canelite, ela traz um grande problema de tirar as pessoas, os corredores, não estou dizendo corredor profissional, pessoas que gostam de correr, como eu gosto de correr, aqui também deve ter várias pessoas que gostam de correr, tira da jogada, tira o atleta da parada mesmo, sabe? Por quê? Você está perguntando, Vinícius, mas o que é essa tal canelite? O que é essa tal síndrome do compartimento? É uma microfratura óssea, uma microlesão óssea, que acontece lesões trabeculares e ela vai alcançando uma magnitude que, se romper as margens ósseas, elas chegam a ter fraturas reais. Reais, assim, no sentido de quebrar. E ali o corpo, o tempo todo, ele fica lutando para repor a massa óssea que gera o que a gente vê num raio-x ou numa ressonância magnética, o que chamamos de edema ósseo. Oi, Jô, bem-vinda. Você que gosta de correr, né? Jordane, grande fisioterapeuta, trabalha com a gente lá. Raimundo, tudo bem, cara? Um grande boxeador aí, ó. Sergipe. E aí, o que nós vamos ter? Essa lesão sendo instalada e quando ela alcança a periferia desse osso, que é o periósteo, gera um quadro de dor tão grande, que a pessoa começa a ter dificuldades simplesmente para colocar o pé no chão, para andar.
E aí ela chega para você com uma queixa de que quer melhorar aqueles sintomas, mas a tua função é ir um pouco a mais. É fazer com que o sonho dela nunca para, porque ele continua. É bom, né? Correr é muito bom. Porque correr é um sonho. E talvez você pode falar assim, se você não gosta de correr, você como fisioterapeuta, você pode falar, mas você faz outra coisa, você, enfim, pratica outro exercício. Não, porque aquilo ali faz sentido para ela, para aquela pessoa. Porque correr é o sonho dela. E quando ela chega naquele ponto que ela definiu, seja numa prova, seja num treino, aquilo ali é uma vitória. E é naquele momento que você tem que fazer o paciente enxergar. Olha, eu quero fazer você chegar lá. Porque é ali que está o prazer em correr. Claro que existe o prazer durante, mas durante tem muito mais dor, tem muito mais sofrimento. E você vai falar com esse paciente, olha, deixa eu te dizer uma coisa, você quer mesmo correr, mas correr dói. Mas tem um lado bom da parada. E por isso que eu resolvi trazer esse tema e filosofar um pouquinho em torno disso, porque é uma lesão que tira as pessoas de viver o próprio sonho e que talvez não consiga ter bons resultados na prática clínica tratando com a fisioterapia. E a pergunta que eu faço é se você já teve um paciente desse tipo, pode comentar aqui embaixo para mim, coloca aqui, eu tive. E qual o resultado que você teve, se foi bom ou não foi bom. E não tem problema nenhum se você não teve resultado. Fica tranquilo. E por isso eu trouxe 4 principais causas biomecânicas que geram a síndrome do compartimento medial da tíbia, a chamada canelite. E vamos lá. Quais são elas? Primeira, perda de flexão de quadril. Como assim, Vinícius? Sim. O indivíduo que não tem uma boa flexibilidade, uma boa mobilidade de flexão de quadril, no momento em que esse atleta começa a correr, esse indivíduo começa a correr, ele não vai conseguir fazer um momento flexor de quadril durante a marcha, que é a fase do avanço, do balanceio, na marcha é a fase do balanceio, mas na corrida ele vai ter a fase desse balanceio, dessa transição de passada, e ele não vai conseguir fazer essa boa flexão de quadril, e com isso vai ter uma compensação excessiva da dorsiflexão. Ou seja, será necessário para que ele não tropece, porque ele não consegue levantar o quadril como deveria, e aí o pé dele, se ele mantiver implante flexão, entenda, abra tua cabeça aí, tua mente, abra teu coração para entender aqui a biomecânica, tá? Viaja um pouquinho. Ou seja, ele vai manter o pé em implante flexão, os dedos, os artelhos vão raspar no chão e ele com isso vai tropeçar. Ele vai ter ineficiência durante a fase da corrida. Então, o momento flexor de quadril, na hora do gesto da corrida, é fundamental para um bom desempenho dessa corrida, mas também para não ter sobrecarga do momento dorsiflexor exercido pelo tornozelo. E aí você fala, Vinícius, mas o que tem a ver se ele usa excessivamente a dorsiflexão? É muito simples. Ele começa a utilizar, a solicitar excessivamente essa musculatura, o sistema de dorsiflexão, composto principalmente aí pelo tibial anterior, e que no momento ele vai ter que usar essa dorse excessiva e esse excesso de tensionamento pelas estruturas, principalmente pelo tibial anterior e o tibial posterior junto com o gastrocnêmio medial, irão exercer uma força de tensionamento muito grande
no ponto de fixação ósseo da tíbia. E com isso, o que vai acontecer? Ele começa a tensionar aquela estrutura, e aí ele começa a trazer aquele periósteo, e o periósteo não pode inflamar, então ele começa a ceder, e ele começa a criar um mecanismo de convergência de cargas a nível do compartimento medial da tíbia, e com isso ele começa então a ter o choque cinético e começa as microfraturas. Esse é um processo. Eu vou falar de 4. Olha só. Legal? Só ver uma pergunta aqui, Carolina. As meias de compressão de fato funcionam? Olha, eu tenho minhas críticas em relação à perneira, tá? A meia de compressão de corrida, ela funciona, eu acho legal. Em partes eu acho legal. Agora, as perneiras eu não acho bom, tá? As perneiras que eu falo é aquela que pega só na perna, ou a cocheira, que pega só na coxa, tá? Eu tenho minhas dúvidas por questões vasculares, tá? Cria-se como se fosse microgarrotes. Então, ao longo desse tempo, eu vejo que quando os atletas usam, eu vejo que perde desempenho, fica mais propício a fazer lesão a nível de tendão, tá? De extensão muscular também, tá? Eu não recomendo, tá? Eu recomendo assim, eu até uso uma, eu não vou falar o nome aqui. Bom, posso até falar da Track Field, não tem problema. Eu uso, gosto, tá? Eu uso até muito quando eu vou viajar de avião, viagem longa, por exemplo. Até mesmo quando eu estou trabalhando, fico muito tempo em pé, eu costumo usar. E eu gosto bastante, mas ela pega desde uma compressão do pé, ela é inteiriça, tá? É uma meia, um meião, que vem até aqui a região abaixo do joelho. Legal? Beleza, Lucas? Luquinhas Dias está fazendo comentário aqui, é isso mesmo. A gente entrelaça, né? Porque é o conhecimento em comum da biomecânica. Mas vamos lá. Segundo ponto que a gente vai falar da causa biomecânica é a inibição do sistema de pronação e do sistema de abdução de quadril. Lá no curso Biomech Control, onde que a gente fala do sistema QPL, eu explico exatamente sobre essa harmonia entre esses dois sistemas. E se esse sistema de pronação, ou seja, os músculos que fazem a pronação, não estão funcionando como deveria, junto com uma inibição dos abdutores de quadril, principalmente a porção posterior do glúteo médio e do glúteo mínimo, a gente vai ter um excesso de solicitação, que é uma hiperativação neuromuscular compensatória do tibial posterior e que vai entrar no mecanismo do primeiro ponto que eu falei, que é o mesmo ponto de convergência das cargas cinéticas biomecânicas. Ok? Olha só que legal. Segundo ponto que eu falei para você, das 4, que eu vou trazer, das 4 mais comuns que eu vejo na prática clínica. A terceira, e talvez uma grande novidade que você nunca deve ter visto isso em lugar nenhum, em livro nenhum, e isso está no meu livro do Método K3D, que vai ser estreado em breve, que é a insuficiência do mecanismo de Stilling da fáscia tóraco-lombar. Com essa insuficiência da fáscia tóraco-lombar com a fáscia glútea, que compõe um sistema cruzado e que tem um fator importantíssimo para quem já participou do curso K3D ou está fazendo, ou também já fez o curso Biomech Control, que eu explico sobre esse mecanismo. O que é? Um mecanismo onde a fáscia tóraco-lombar junto com a fáscia glútea, ela acumula tensão, ela acumula energia e projeta a pessoa, projeta o corpo da pessoa como se fosse um mecanismo de Stilling, que é aquele que, né, põe um elástico aqui, põe uma pedrinha e arremessa.
que a gente usava para matar passarinho quando criança. Só não acertava, né? Então, quando esse sistema está insuficiente, vai existir uma sobrecarga do mecanismo propulsor da corrida, principalmente o gastrocnêmio medial. O gastrocnêmio medial registrado em eletromiografia quando há uma insuficiência desse sistema, por estudos que eu mesmo já fiz com eletromiografia, mostra uma sobrecarga, uma hiperativação neuromuscular desse gastrocnêmio, ele começa a tensionar aquele ponto e aí aquele ponto gera a síndrome do compartimento. Olha que legal. Claro, isso é muito detalhado, eu estou trazendo aqui, né, de uma forma as curiosidades. Esses 3 primeiros pontos, gente, têm correlação direta com o funcionamento do sistema do quadril, do sistema QPL, quadril pelve lombar. Ou seja, olha o quanto o quadril tem de participação no surgimento e nas causas das lesões, mesmo não sendo no próprio quadril. Faz sentido? Sim, pode gerar esse sistema de estilingue, gera hiperlordose da lombar? Sim, cara, eu não gosto muito desse conceito de hiperlordose, porque isso para mim é muito estático, tá? O que acontece é o que normalmente esse estilingue pode acontecer uma resultante, bom, na verdade não, uma insuficiência do sistema de estilingue vai gerar uma tendência a uma síndrome da flexão de coluna lombar, tá? Eu explico muito bem isso lá no método K3D, o que é esse problema. Bom, falei dos 3 pontos mais comuns de causa de canelite, falta só o nosso 4º e último ponto aqui, que é a fase de entrada usando o calcanhar. Todos esses 3 pontos que eu falei acima, ou seja, a perda de flexão de quadril, a inibição do sistema de pronação e abdução de quadril, e o terceiro, insuficiência do mecanismo de estilingue da face tóraco-lombar com a face glútea, vai fazer esse indivíduo tender a fazer uma entrada com o calcanhar. E o Paul Klein, um dos maiores biomecânicos da atualidade, um cara que eu gosto pra caramba, ele fez um estudo que ele mapeou os 3 tipos de entradas de pisada durante a corrida. Ele mapeou a galera que entra com um grupo lá, que entra com o calcanhar, o choque de calcanhar, como se fosse uma marcha, apenas aumentando a cadência e a velocidade. Ele estudou um grupo entrando com o pé chapado e estudou um grupo entrando com a técnica de corrida, que é a ponta de pé primeiro, para depois fazer o momento da propulsão. E o que ele viu nesse estudo? Ele viu que quem entra com ponta de pé e pé chapado não teve diferença de aumento de risco de lesão a nível do compartimento medial da tíbia. Agora, todas as pessoas que participaram do estudo, que entraram com choque de calcanhar, ele mensurou por modelagem biomecânica que há um aumento significativo do choque e convergência das cargas a nível do compartimento medial da tíbia. Ou seja, a sugestão para esse atleta é que corra com a ponta do pé, usando o melhor possível a técnica da corrida. Ou entra com o pé chapado. Mas, se todo esse sistema que eu falei para você não estiver funcionando como deveria, biomecanicamente equilibrado, esse indivíduo não vai conseguir correr na ponta do pé. E sabe o que ele vai fazer? Lesão do tendão de Aquiles. Tem uma pergunta aqui do Léo, mas qual a técnica correta? Sempre pensei no apoio do calcâneo. Não, ao contrário. A técnica de corrida, não vou entrar nesses detalhes, mas a técnica... Olha só, o mecanismo da marcha é choque de calcanhar, aplana e saída, tá? Então, choque de calcanhar, aplana e saiu. Beleza. Agora, isso simplificando as fases da marcha, tá? Da biomecânica. Por favor, né? Tem muito mais, tem balanceio, tem transição, enfim. Agora é o seguinte, na corrida não é isso.
Na corrida é a entrada, ponta de pé, aplana e impulsiona. Ponta de pé, aplana e impulsiona. Esse é o mecanismo. Isso é a técnica da corrida, o mecanismo biomecânico certo da corrida. Tá? Então, é o seguinte, caminhando para o nosso ponto final aqui, eu falei para você de 4 fatores mais comuns que eu observo nesses últimos 15 anos de prática clínica, tratando de muitos corredores, muitos atletas. Já tratei de ultramaratonista, que foi o primeiro ultramaratonista campeão de ultramaratona no Brasil. Né? Até gostaria de trazer ele aqui numa live. Aliás, eu vou ligar para ele para ver se ele quer participar com a gente aqui. Que ele correu 226 quilômetros em 24 horas. Assim. E ele chegou para mim com 28 dias antes, com uma lesão no quadril e na perna. E a gente reabilitou ele e voltou. E ele foi campeão. Pô, isso entrou para a história. É fantástico o caso dele. Muito legal. Bom, então é o seguinte. Falado dos 4 pontos, você está perguntando aí, Vinícius, mas qual é a solução? A solução é muito simples. Vai depender de qual mecanismo deficitário que você encontrou naquele paciente. E aí, eu quero trazer um outro momento final de reflexão. Qual que é a nossa verdadeira razão com o paciente? Já parou para pensar? Para mim, eu quero compartilhar com você. É ajudá-los a superarem o medo e a fazer coisas que eles nunca fizeram e desenvolver neles uma autoconfiança. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Faz sentido? E eu digo sempre o seguinte: se você tratou daquele paciente e se ele, ou das pessoas, se eles amaram, se eles não amaram ou odiaram você ou a sua conduta ou o seu tratamento, o seu trabalho, você não fez grande coisa para esse paciente. Ou seja, você tem que dar 2 sentimentos. Aliás, você tem que gerar um sentimento, ou um ou outro, para que você provoque mudanças profundas, como a gente falou no início da nossa live. Ou você faz esse paciente te amar, ou você faz ele te odiar. Se nenhum desses sentimentos foram gerados, você foi uma pessoa neutra na vida dele. Filosófico, profundo. Por quê? Porque você tem que entender que esse paciente ele tem sede de glória. E você tem que dar o palco para ele. Você tem que dar como é que chama aquele lugar lá que sobe nas corridas? O pódio. Você tem que dar o pódio. Você tem que fazer, mesmo que ele não vá subir no pódio, que eu sei que não é fácil, mas o fato de cruzar a linha de chegada já é um pódio. Faz sentido? Qual o melhor exercício para recuperarmos esse paciente? Foi o que eu falei, vai depender de qual mecanismo que está com o problema. Obrigado, Thales. Agora na nossa imersão, eu vou oferecer alguns recursos práticos de como fazer. Aqui eu estou falando muito do que, né? Mas o como eu vou ensinar para vocês lá. Beleza? Faz sentido? Alguma pergunta? Muito obrigado pela sua presença nesse domingo, 9h30 da noite. Você realmente é um herói estar aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua pergunta, pelo seu comentário, pela sua participação. Conto com você amanhã. Amanhã nós teremos outra live, tá? Deixa eu ver qual é o tema aqui, porque são tantas coisas na minha cabeça aqui que deixa eu só tirar um pouquinho o comentário aqui para a gente ver.
Amanhã 22, síndrome do trato iliotibial, causas e tratamento. Outra lesão muito comum no esporte, muito comum nas corridas, no futebol. Eu vou trazer os conceitos de causas e tratamentos, que segundo na fisioterapia não tem bons resultados, né? Mas vou mostrar para vocês que tem excelentes resultados e o paciente volta a tratar, volta a correr. Só voltar aqui o comentário, ver se tem alguma pergunta. Putz, Thales, se o cara tiver os 4 mecanismos ao mesmo tempo, ele tá fudido, cara. Corrige os 4. Como será o curso? O estúdio evolui? O curso é o seguinte, ele vai ser do dia 25 ao dia 30, 100% online, 100% gratuito, em que nós teremos 3 aulas ao vivo pelo YouTube, tá? Então é necessário você fazer uma inscrição. Se você não fez, entra na minha bio, lá tem um link, você vai abrir aquele Linktree, eu acho, um negócio assim. Você vai abrir, entra lá no meu perfil, lá vai ter um link, você clica lá, vai abrir, tá assim, fazer a inscrição. Aí vai abrir um site, você coloca lá teu nome, o teu e-mail e faz a inscrição. E aí você vai receber as informações, entra para o grupo do Telegram, isso é importante, porque se você não receber os e-mails, porque às vezes pode cair num spam, tá? Isso é uma plataforma de automação que envia. E aí você vai receber os links pelo e-mail e das aulas gravadas, que são técnicas que eu vou ensinar. Eu vou ensinar 7 técnicas tops de tratamento, de manipulação. Técnicas que eu idealizei, técnicas que eu aprendi na Europa, que eu uso na minha prática clínica, que são fenomenais. São realmente, os episódios chamam Os Segredos do Quadril. Tá? Amanhã eu vou preparar, deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó, vou projetar aqui para vocês. Vai ser isso aqui. Aí. É isso aí, ó. Descubra as top 7 técnicas de diagnóstico e tratamento do quadril, tá? Então é isso aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua presença aqui. E amanhã, às 21 horas, a gente se encontra aqui em ponto, tá bom? Grande abraço, tudo de bom. Fique com Deus e um excelente final de domingo para vocês.